passando para deixar um versículo para a meditação de todos, que está em Romanos capítulo 2 e versículo 4, que diz assim: Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Antes de Jesus iniciar seu ministério, João Batista foi levantado para preparar o caminho do Senhor. E a mensagem que João Batista pregava era sobre arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E todas as pessoas que se reuniam para ouvir João Batista ouviam essa palavra, arrependei-vos. Inclusive os religiosos que se chegavam a ele, ele dizia: produzi frutos dignos de arrependimento. E quando Jesus iniciou seu ministério, ele começou a anunciar o evangelho dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sem dúvida, o Senhor tem muitas coisas a nos dar, a nos oferecer. De nós estarmos na sua presença, nós podemos experimentar coisas indescritíveis. Mas a primeira coisa que nós vamos experimentar ao estarmos na presença do Senhor é o arrependimento. O arrependimento, ele é o primeiro passo para a nossa caminhada com o Senhor, com nosso Deus. O arrependimento, ele deve ser o ponto inicial, o ponto de partida. E o arrependimento, ele pode ser definido como uma tristeza pelos nossos pecados, uma tristeza por ferir a lei do Senhor, uma tristeza por se desviar dos caminhos de Deus. Mas é preciso ter um pouco de cuidado e saber diferenciar essa tristeza, porque existe uma tristeza produzida por nós mesmos, que é o remorso. E falando a respeito dessas duas tristezas, Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 7, no versículo 10, ele diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Existe uma diferença muito grande entre sentir remorso e sentir tristeza, porque feriu os caminhos do Senhor. A tristeza que gera arrependimento, ela só pode ser produzida pelo Espírito Santo. Mas existe uma segunda característica, além de se entristecer. O arrependimento, ele traz consigo a mudança, deixar de pecar. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, é uma passagem bem conhecida, quando diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então o arrependimento, ele tem essa característica de gerar tristeza em nós e nos fazer nos converter, nos fazer o caminho de volta. E quando Jesus inicia o ministério, ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando ele diz eu vos aliviarei, ele está falando desse jugo de pecado em que nós não conseguimos deixar. É impossível isso para nós. Nós não conseguimos nos arrepender. E como então eu posso me aproximar do Senhor se o arrependimento ele é necessário? Em Romanos, que eu li, capítulo 2, versículo 4, ele diz, eu vou ler de novo: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, ele deu algumas instruções para os discípulos, e uma das coisas que ele falou foi que o Espírito Santo seria o Consolador, que ele convenceria o mundo dos seus pecados. O trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas é nos convencer do nosso pecado. Então eu não posso me arrepender, eu não posso gerar arrependimento em mim. Quem faz isso na minha vida é o Espírito Santo. É Ele quem faz em mim arrependimento. É Ele quem faz eu me entristecer pelos meus pecados. É Ele quem faz eu abandonar os meus pecados e faz eu experimentar coisas grandiosas na sua presença. E tudo que nós podemos fazer é deixar Ele trabalhar. Então, que essa oportunidade nós venhamos orar, deixar o Espírito Santo trabalhar, meditar na sua palavra, ter temor por Ele, para que Ele gere arrependimento verdadeiro na nossa vida, fazendo-nos nos entristecer pelos nossos pecados e nos fazer abandonar de uma vez todos os nossos atos pecaminosos. Que o Espírito Santo abençoe as nossas vidas, que a paz do Senhor esteja conosco.